E o Internacional que foi eliminado aqui no Alfredo Jaconi. E eu quero te trazer os detalhes do que disse o presidente Alessandro Barcelos, Pablo Fernandes, mas também a direção do Juventude sobre Roger Machado. E eu quero te trazer todos os detalhes desse jogo que foi completamente maluco e, sem dúvidas, um dos jogos mais malucos que eu já vi aqui, já presenciei. Mas também quero te trazer muitos bastidores, principalmente sobre quem será o próximo treinador do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, porque aqui tu tem informação de qualidade e sempre em primeira mão, tá bom? Deixa nos comentários também a tua opinião sobre o treinador do Internacional. Quem tu contrataria após esse vexame que aconteceu aqui, a eliminação na Copa do Brasil? Precisamos começar do começo, né? Antes de falar sobre Roger Machado, entrevista do presidente Alessandro Barcelos, entrevista também da direção do Juventude e até mesmo do próprio técnico interino do Internacional, temos que falar sobre o que foi este jogo que aconteceu aqui no Alfredo Jaconi. Um jogo completamente maluco, onde por volta das 4 horas a gente que via, não conseguia ver este gramado que hoje vocês conseguem ver aqui com uma nitidez muito boa. E a partir desse momento, a partida chegou a quase ser interrompida. Ela ficou isso aqui de ser interrompida. E o principal problema, tanto da direção do Juventude quanto da direção do Internacional, era o calendário. Tanto o Inter e Juventude forçaram a partida no dia de hoje para evitar um estresse maior do calendário de ambas as equipes. Porque, como todo mundo bem sabe, tanto o Juventude, tanto o Internacional tem muitos jogos atrasados dentro do Campeonato Brasileiro. E teria que atrasar mais um jogo no Brasileirão, caso essa partida aqui fosse interrompida. Mas, graças à temperatura, o jogo conseguiu ainda voltar, né, por volta ali das 5 horas da tarde. E a principal cena que a gente viu nesse jogo foi no segundo tempo. Num pênalti para o Internacional, no começo do primeiro tempo teve um pênalti não marcado para o Inter, né, bem naquela goleira ali, ó, que foi do Ener Valencia com o Alan Ruschel. Até aí tudo bem, porque esse jogo aqui, ó, marcaria um assalto, só que um assalto para o Juventude. O Juventude foi assaltado pelo Internacional e pelo árbitro de vídeo, principalmente daquela expulsão do Alan Ruschel, onde um torcedor colorado aqui, ó, exatamente ali, acabou invadindo, né, o gramado e queria agredir o Ener Valencia. Inclusive a gente tentou perguntar para o Valencia, né, o que ele queria fazer, né, se o Valencia sabia inclusive dessa situação, porque a sensação que dava é que o Valencia estava de costas e se não fosse o Alan Ruschel que foi expulso, certamente o Valencia teria tomado certamente uma agressão bem forte na sua cabeça. Mas o que eu quero mais falar exatamente sobre essa eliminação vexatória, a segunda para o Inter no Juventude em 6 meses, é sobre esse time ser pipoqueiro. Alan Patrick e Valencia perderam seus pênaltis. Os dois caras com salários mais altos do Internacional. Os dois caras que a gente espera que sejam os caras que decidam. E pelo contrário, pipocam. Isso já não é de agora. Já é de um certo tempo, com o ano passado. Eliminação do Inter para o Fluminense. Ou melhor, o do Inter, por exemplo, para o América Mineiro, na própria Copa do Brasil, na própria terceira fase da Copa do Brasil. Mas eu quero pular agora para falar sobre pós-jogo, para falar sobre o que disse o presidente Alessandro Barcelos, sobre o que disse também Júlio Rondinelli, que é o diretor executivo do Juventude, e sobre o que disse Pablo Fernandes, treinador interino do Internacional. Obviamente, o Pablo Fernandes não tinha muito o que falar, mas ele falou uma coisa interessante, e foi a única boa notícia, inclusive, que eu tenho do dia de hoje aqui do Alfredo Jaconi, que foi colocar um jogador. E vocês podem ver que, diferente de todos os outros que entraram, e aí eu vou comparar ele sim com o Gustavo Prato, ele é diferente. Gabriel Carvalho, jogador que foi a primeira alteração do Internacional. Isso não acontecia com o técnico Eduardo Cudê, aconteceu com o Pablo Fernandes. Gabriel Carvalho foi a primeira opção, o jogador de 16 anos de idade. 16 anos de idade. Estou falando do Valencia, que tem 33. Estou falando de um jogador que tem 16, que entrou com personalidade e moldou a cara desse jogo. Gabriel Carvalho foi muito bem no segundo tempo e o próprio Pablo Fernandes falou sobre isso, que é um jogador que ele acredita muito porque é uma das grandes promessas do Internacional. E ele fez esse jogador virar realidade, porque ele foi a primeira opção. Tinha, por exemplo, podendo botar Wanderson no banco, podia botar Gustavo Prado. E aí eu vou trazer um bastidor para ti. Tu sabe por que não colocou Gustavo Prado? Gustavo Prado foi treinado por Pablo Fernandes à base.
Porque o Gustavo Prado não era utilizado na base. O Gustavo Prado, que em 22 jogos no profissional, mostrou menos que o Gabriel Carvalho, que tem 16 anos, é um jogador que é abaixo. Jogadores como Iago Noah, o Gabriel Carvalho, tem que estar acima do Gustavo Prado. Acima, por exemplo, do Lucas Drummond, que também foi outro jogador que não entrou no dia de hoje. Isso tem que ser mostrado. E foi mostrado hoje pelo Pablo Fernandes, tanto que ele preferiu colocar Gabriel Carvalho, se tivesse a opção, preferiria colocar Iago Noah ao invés de Gustavo Prado, que é um jogador que em 22 jogos de profissional não mostrou absolutamente nada. E o Gabriel Carvalho, em 2, já mostrou que é um jogador diferente, mais um jogador de personalidade, porque para entrar nesse jogo completamente maluco, não podia ser qualquer jogador. Quero te falar outra coisa sobre o presidente Alessandro Barcelos e sobre a sua entrevista, tá bom? Barcelos falou que o Inter está procurando muitos treinadores, que o Inter está entrevistando muitos treinadores e não garantiu que o Pablo Fernandes seja o treinador do Inter para terça-feira, mas também não negou. Ou seja, o Inter está tentando achar um cara para terça-feira, né, para o jogo contra o Rosário Central, mas não confirmou que vai ter tempo hábil. Sobre o cara que eu tenho certeza que vocês querem saber, Roger Machado. E aí temos dois lados, do Juventude, do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos disse que, por ética, não iria procurar o Roger Machado antes desse confronto aqui pela Copa do Brasil. Mas o presidente também não negou que o Roger seja um dos nomes na mira. Sobre Roger Machado, ele deu duas frases que foram muito importantes. Primeira, todo mundo sabia que o Roger não gostava de assumir trabalho em meio de ano. Ele não era um cara que é favortista, ele gostava de assumir trabalhos de começo de temporada. E ele falou sobre isso em entrevista coletiva. Ele disse que mudou este pensamento, que agora ele toparia um trabalho de meio de ano. Essa já foi a primeira situação. A segunda situação que ele falou é que se ele permanecer no Juventude vai ser um comum acordo. Essa história vai ter que ser em comum acordo. Ou seja, se o Juventude ficar feliz, se o Inter ficar feliz e se ele ficar feliz, ele topa, por exemplo, vir para o Internacional. O que seria um comum acordo? O Juventude receber a sua multa rescisória do Internacional, que é de R$500 mil. A multa do Roger Machado é de R$500 mil. Só. Diferente de outros treinadores que seria muito mais alto. Júlio Rondinelli, diretor executivo do Juventude, o que ele falou? Ele disse que o presidente Alessandro Barcelos conversou com ele e o presidente disse que o Roger Machado não será o nome procurado, que existem outros nomes na pauta da direção do Internacional e o nome, por exemplo, de Roger Machado não seria, por exemplo, o principal nome. E aí a gente vem, por exemplo, o nome do Fernando Diniz, que é outro nome que apareceu na pauta do Internacional e inclusive a pedido dos próprios jogadores, dos próprios guerreiros do Inter, seriam e gostariam, por exemplo, de Fernando Diniz. E o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre essa situação dos jogadores. Ele diz que não vai consultar os jogadores sobre quem será o próximo treinador do Internacional, porque ele diz que isso não faz parte do processo. E além disso, diz e fez inclusive uma correção em relação à sua última entrevista, dizendo que não foram os jogadores que derrubaram o técnico Eduardo Cudê. Ele falou que conversa com os jogadores de maneira diária, mas não foi a conversa deles que levou à demissão do técnico Eduardo Cudê do Internacional. O fato é, e aí eu quero trazer o meu relato das três entrevistas que eu escutei, de Roger Machado, Júlio Rondinelli, diretor executivo do Juventude, e também do presidente Alessandro Barcelos. O Inter tem sim Roger Machado na pauta. Roger Machado aceitaria treinar o Internacional. Isso, inclusive, dá para entender na sua entrevista coletiva. E o Juventude só aceita liberar ele pela multa rescisória, que é de R$500 mil. Essa é o relato. Agora, se o Inter realmente vai forçar o nome do Roger, eu não sei, porque o presidente Alessandro Barcelos disse que tem outros nomes sendo entrevistados, nomes de dentro e de fora do país, mas brasileiros. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O Inter se representa amanhã, 9h30 da manhã, em Porto Alegre. Depois, o Inter começa o processo de viagem até Florianópolis, onde treina em Florianópolis, depois vai para Rosário Central, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Grande abraço a todos vocês, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa aqui também o sininho de notificações, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!